Godoy, né? Todos os demais que estão nos acompanhando, teríamos a participação do doutor Eloy Terena, né? Mas ele foi convocado pela ministra e apresentou as escusas de não poder estar presente, né? Então, a banca está completa, né? Porque há dois membros, um interno e um externo. Então, só teríamos a frustração porque o Matheus queria o indígena na banca, né? Espero até que o Krenak entre, porque ele mandou uma mensagem, né, de agradecendo o convite. Então, ele viu o convite para a banca, mas não viu o convite para ser membro. Então, é assim mesmo, né? Gente de academia tem outra agenda, né? Mas, sem delongas, né, vamos iniciar. E aí eu vou passar a palavra para o Matheus. Matheus, está transmitindo pelo YouTube, Sim, professor, o canal do Direito Achado na Rua. no canal do Direito na Rua. Então, Matheus, você tem 20, prorrogável ali por mais 5, 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Depois teremos as arguições, primeiramente o membro externo, o professor Godoy, depois o membro interno, o professor Cristiano, né? Você responde a cada um deles e depois seguiremos para o processo deliberativo, né? Então, queria é, logo iniciar, né, lhe entregando a palavra, né? Entrega uma palavra da moda hoje, né? Entregando a palavra, para que você exponha, né, a sua dissertação. Ah, está gravando para efeito, inclusive, da oficialização, né? Essa gravação do Zoom e do YouTube serve também para entregar à universidade a gravação, né? Tá. Isso, perfeito. Bom, obrigado, professor. Eu já vou compartilhar aqui minha tela. Diego, agora você pode me autorizar a compartilhar a tela, que eu estou sem autorização. Te tornei anfitrião e se puder me devolver esse poder. Mas, inicialmente, queria agradecer, professor. Bom, primeiro agradecer a todas as pessoas que nos assistem agora, que vão nos assistir futuramente, sempre como vai ficar registrado no YouTube. Acho que é importante que isso faça parte também, né, de toda a fortuna crítica do direito achado na rua que já consta do YouTube. Eu queria agradecer inicialmente ao professor José Geraldo pela orientação sempre cuidadosa, experiente e que, acima de tudo, respeita a liberdade acadêmica, né? Eu sempre tive liberdade completa para estudar qualquer assunto, qualquer argumento, então isso é uma coisa que realmente é revigorante, né? Foi uma honra, é uma honra, né, da sua se orientando, né, ter sido se orientando, sobretudo falando do direito achado na rua, né, que é um movimento que inspira gerações, né? Isso eu acho que realmente é uma genuína honra. Eu também queria agradecer os. Ele Acho que o caiu? Matheus caiu. Acho que o Ah, bom, Matheus então pensei que era caiu. meu equipamento de novo. Pode me revistar, não fui eu. Matheus, seu microfone está desligado. Aconteceu alguma coisa aqui. Pois é, Diego, você poderia só me tornar anfitrião, eu acho, porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. E. Diego. Mas, enfim, continuando, eu queria agradecer aos demais membros da banca, o professor Cristiano, o professor Miguel. Acho que alguns questionamentos foram muito importantes na qualificação. Eu acho que, olhando meu trabalho de lá para cá, muita coisa faltou, claro, mas acho que eu tive alguns aprimoramentos evidentes ali. Eu acho que eu tentei contemplar tudo que eu pude, a questão das citações diretas que eu tentei diminuir, tentei contemplar alguns autores que foram sugeridos, criei a lista de abreviaturas que o professor Cristiano me indicou, tentei respeitar a presença dos povos floresta no trabalho, que era um ponto importante, né? E, sobretudo, a questão estava muito monetária do trabalho que eu tentei ultrapassar e também atingir uma questão enfim, da vida, né? Que é que é o cerne do meu trabalho. Agora eu consigo. Boa.
Estão visualizando, né? Perfeito. Bom, e a minha ideia inicial era tratar sobre participação social na Amazônia, né? Aos poucos eu fui fazendo um recorte um pouco melhor, cheguei à região do Xingu, que é a região, na verdade, que eu comecei na minha vida funcional do MPF, fui lotado lá no início, na região de Altamira, que é a sede da usina de Belo Monte, né? E eu tive essa preocupação de tratar lá, porque lá é um lugar que para mim é muito simbólico. Eu encontrei coisas muito diferentes e muito contraditórias em Altamira. Eu encontrei um lugar de silenciamento, de violação de direitos humanos, mas também um lugar de resistência, de luta. E uma luta histórica, né? Uma luta que o projeto de Belo Monte tenta se impor há décadas. Essa aqui é uma foto, uma imagem que eu usei até no trabalho, que retrata muito bem isso, né? Foi uma das tentativas que foram frustradas mediante uma ação imediata dos povos floresta, né? Aqui é uma cena que correu o mundo de uma indígena Kayapó, que mostrou para quem quisesse ver que Belo Monte não contava com a concordância dos povos floresta. A partir disso, o financiamento internacional, que era indispensável, acabou minguando e a obra não foi interrompida, porque ela não foi desistida, mas essa tentativa foi frustrada. Só que Belo Monte ela é um projeto de Estado, não só um projeto de governo. Ela ultrapassa governos muito diferentes. Então, ela pega desde a ditadura, a redemocratização, FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, Lula 3. Então, ela está presente em todos esses aspectos. O que eu acho que é muito importante para que eu escolhesse esse como tema. E realmente esse caráter suprapartidário documenta muito bem que a proteção do Rio Xingu, para a proteção do Rio Xingu, a democracia representativa não dá conta, não basta. É indispensável que os povos floresta tenham espaço para proteger, para, na verdade, exercer um poder-dever que eles reconhecem, que é um poder-dever de cuidar da natureza. Então, esse é um dos grandes motes que me fizeram escolher Belo Monte, porque é um retrato perfeito de como não é pelo voto que se protege a Amazônia, não é pelo voto que se protege a natureza. É pela presença, pela participação de quem se entende, se compreende como natureza. E, além disso, eu acho que Belo Monte é muito comum a gente olhar para Belo Monte e pensar que, como a obra já está instalada e em funcionamento, é um fato ultrapassado, um fato com um simples valor histórico. Só que não, por dois motivos. Primeiro, Belo Monte não acabou. Porque Belo Monte não é um empreendimento, Belo Monte é uma visão de mundo, é um jeito de ver as coisas. E essa visão de mundo ela está presente hoje, né? Quando a gente verifica o chamado leilão do fim do mundo, né? Que é uma tentativa de exploração de petróleo na Amazônia. Isso nada mais é do que Belo Monte 2, nada mais do que isso. É uma reprodução desse modo de relação com a natureza. E, em segundo ponto, o próprio empreendimento de Belo Monte em si, ele quando a gente compreende ele melhor, a gente verifica que ele é uma questão de tratos sucessivos, são impactos e violações que se renovam, são disputas contínuas que se renovam. Essa imagem, que eu acho que é uma coisa que faltou na qualificação, que eu acho que é importante para contextualizar, para que as pessoas principalmente o público externo, né, que não lê o trabalho, consiga entender do que se trata, né? Aqui, então, tem aqui o curso natural do Rio Xingu, né? Ele tem toda essa volta grande, que é chamada aqui, o nome, inclusive, é a volta grande do Rio Xingu. E essa volta do Rio Xingu, ela é barrada, né? A água nessa linha azul mais escura, onde tem a barragem principal da usina de Belo Monte. Nessa barragem, um pouco de água passa, um pouco de água fica, né? O que passa vai abastecer a volta grande do Xingu, e o que não passa, o que fica represado, sobe ali para um canal de derivação e vai no destino da parte superior ali da imagem e vai desaguar lá na Casa de Força de Belo Monte, é um canal artificial, né? Então, essa é uma grande disputa que se instala hoje em dia, né? Quer dizer, quanto de água vai passar para gerar vida e quanto de água vai ser barrada para gerar energia. Essa é uma disputa que se renova a cada momento, né? Porque, principalmente, quando a empreendedora foi propor isso, ela chamou de hidrograma de consenso, mas de consenso não tem nada. Ela simplesmente estipulou alguns valores, né, de vazão do rio para que a água passasse, e sem estudos que assegurassem a garantia, que garantissem a preservação da vida no Rio Xingu, e simplesmente a título de teste, né? A ideia era, por 6 anos, jogar um pouco de água para ver se o rio aguentava. Basicamente era isso, né? E o próprio IBAMA percebeu que não era possível esperar esses 6 anos, antes que os 6 anos encerrassem,
o IBAMA interferiu, impôs um hidrograma provisório, quer dizer, uma vazão específica que considerasse as médias históricas do rio Xingu, mas isso foi judicializado, enfim, está sendo discutido. Hoje, precariamente, funciona, vigora parcialmente o hidrograma de consenso, né, que é um hidrograma, então, que não considera critérios de preservação da vida, mas sim uma partilha artificial, né, dessa água do rio Xingu. Então, há uma disputa completamente atual sobre isso, né, quer dizer, quanto de água permanece para gerar a vida da Volta Grande do Xingu e quanto de água é desviado para uma represa para gerar energia. Essa é a grande discussão. E a Volta Grande do Xingu é uma região super rica biologicamente, várias espécies endêmicas, comunidades ribeirinhas, povos indígenas, os povos Juruna, né? Então tem várias questões ali em debate que mostra que realmente isso é uma disputa a ser vencida, a ser travada, né? Então eu reconheço que toda essa destruição do meio ambiente que passa pelo desprezo dos critérios biológicos, né, da divisão, da partilha dos recursos hídricos do rio Xingu, são uma prática desconstituinte de direitos. Aí eu uso bastante os textos do professor Cristiano, né, que fala da destruição por dentro, né? Quer dizer, não houve em nenhum momento alguma alteração constitucional, normativa, que dissesse que não é mais necessário preservar o meio ambiente, nada disso aconteceu. São práticas, e eu tentei também no texto, que é uma coisa que eu tentei evoluir desde a qualificação, que é mostrar que práticas foram essas, né? Como é que foi, como é que aconteceu realmente esse processo, quais são as ilegalidades que ocorreram, né? Todas sem alterações normativas, né? Só que eu não paro aí, eu a partir disso proponho que, assim como a desconstrução foi por dentro, que a reconstrução seja por dentro. Que os povos floresta participem, então, por meio de práticas reconstituintes que possam, de alguma forma, retomar a proteção socioambiental. E eu trilho, então, como uma análise inicial, um colegiado de Belo Monte, né, que é um colegiado que tinha uma atribuição de destinação de R$500 bilhão, um colegiado de composição paritária, metade de membros da sociedade civil, metade de membros estatais, e eu tive aqui alguns métodos de trabalho. Eu analisei todos os projetos que foram propostos, foram aprovados, na verdade, foram 347 projetos, eu analisei todos, e classifiquei os proponentes, né? Os proponentes eu dividi entre membros estatais, e a sociedade civil eu dividi entre sociedade civil em geral e sociedade civil de povos floresta, né? Que aí eu uso o conceito da Helene Brum, que não são floresta dos povos, né, que não é uma relação de propriedade, não são povos da floresta, que traduz uma ideia de pertencimento, mas que ainda é pouco, mas povos floresta, como um hífen separando e trazendo essa ideia realmente de identidade, na medida em que sempre que os povos florestas estiverem presentes em alguma disputa, é uma forma de que a natureza está presente, né? Por meio dos corpos dos povos floresta, a natureza está presente e seus interesses se fazem defendidos nessa arena de disputa, né? E além disso, eu classifiquei os projetos de acordo com os destinatários. Eu classifiquei interesse público primário, secundário e primário específico. Eu chamei de primário específico, que é um primário que é vinculado à proteção socioambiental, né? Um recorte então mais específico, que tem aqui essa proteção ou dos povos floresta diretamente, ou da floresta, ou, na verdade, como essa é uma relação indissociável, né? Então eu tratei isso como uma das divisões do trabalho. E tive algumas informações relevantes dentro desses achados. Primeiro, há uma participação muito inferior, né, dos povos floresta no colegiado, eles são minoria evidente. Isso repercute no número de projetos aprovados, muito inferior aos projetos aprovados pelos demais membros. Cerca de 14% dos recursos foram destinados aos povos floresta, e isso se aproxima do que foi consumido para os custos do próprio funcionamento do colegiado. Quer dizer, o custo do colegiado é mais ou menos o que beneficia os povos floresta, né? Na verdade, isso acaba virando um caixa para outros, um reforço de caixa dos membros subnacionais, estado e municípios, né? Mas, ao mesmo tempo, então, quando eu reconheço essa menor protagonismo dos povos floresta, mas quando eu olho com lupa o que os povos floresta fizeram, eu vejo que eles tiveram, pelo menos, atuações com alguma preocupação socioambiental, que me leva a crer que, se de alguma forma o rio Xingu foi ouvido nessa disputa, necessariamente foi ouvido a partir da voz dos povos floresta. Mas num quadro comparativo, que aqui ele disseca os membros estatais, né? E fica evidente algumas conclusões aqui. Primeiro é que realmente há uma desconexão completa entre governos locais e proteção socioambiental.
os municípios completamente desconectados, dissociados dessa proteção socioambiental, e o Estado, pior ainda, uma linha muito pequenininha ali de projetos destinados à proteção ou dos povos floresta, ou da natureza, ou do meio ambiente de alguma forma. Os órgãos federais têm alguma distorção ali temporal, porque realmente no começo a FUNAI tinha uma preocupação com os povos indígenas, mas depois do governo Dilma II, né, a partir do governo Temer, não há nenhuma destinação em nenhum sentido, né? Então ele pode trazer uma impressão de que o governo federal era preocupado com isso, mas tem essas variações entre governos federais entre si, né? E os povos florestas, naturalmente, de novo, apenas eles, né, com alguma proteção socioambiental. E aqui que eu tentei evoluir, que eu busco um gancho, né, a partir do aprendizado do PDRSX, né, olhar para trás e verificar o que aconteceu nesse colegiado e o que se pode aprender com isso para outros espaços de deliberação, né? E aí a grande luta, a grande disputa que persiste hoje, né, com relação à Volta Grande do Xingu é a vazão do rio, né? E aqui eu passo a analisar uma aliança, na verdade, que existe entre a academia, os povos floresta, que seria aqui principalmente o povo Juruna, né, os povos indígenas, e diversas comunidades ribeirinhas. É um movimento de monitoramento independente, né, que avalia os impactos na Volta Grande do Xingu e tem um grande mérito de propor que essa análise não considere simplesmente critérios matemáticos, não é uma questão aritmética de uma tabela de quanto que é mais de água, quanto que é uma média anual, não é isso que resolve. Então, parte-se muito do conhecimento das pessoas que estão no lugar e que são o lugar. Elas conhecem quanto precisa ter de água em cada momento, em cada local, porque existe um complexo de acontecimentos socioambientais que estão muito interconectados. Então, dando um exemplo, quando as frutas caem, é importantíssimo que elas caiam num lugar que esteja alagado para que os peixes tenham acesso às frutas. Não faz sentido que esteja alagado num momento em que não caia, que não coincida com essa queda dos frutos, né? Se isso não acontecer, os frutos vão cair num momento seco, os peixes não vão ter acesso a isso, não vão se reproduzir. Enfim, existe uma série de mecanismos super interdependentes, né, que por isso que é imprescindível valorizar o conhecimento dos povos florestas, das pessoas que estão lá, que conhecem o lugar, e associados ao conhecimento acadêmico, científico, produziram, então, essa proposta, que é um hidrograma que tem como premissa a preservação da vida. Essa é a grande prática reconstituinte que eu consigo extrair disso, né? Que é uma medida efetivamente de mitigação, né, dos danos, né? Que não considera valores meramente aritméticos, mas considera, na verdade, casar as coisas seja o que sintetize tudo, né? Casar a vazão do rio com os critérios sistêmicos, né, ecossistêmicos da região. E eu acho que essa é a grande proposta do MAT, que casa com tudo isso. O MAT, é importante dizer que ele não é um espaço de deliberação, um comitê, uma comissão, alguma coisa assim. Ele é um espaço de contraponto. É um espaço de contraponto a um discurso oficial, de contraponto à proposta da empreendedora, que, na verdade, submete a Volta Grande do Xingu a níveis irrisórios de água. Mas existe uma demanda dos movimentos sociais que, a partir dessas iniciativas do MAT, seja estabelecido um comitê de bacia ou alguma espécie de espaço de deliberação que possa definir qual vai ser a vazão do rio Xingu, né? E aí eu acho importante que sejam considerados os aprendizados do PDRSX. Eu acho muito bonito dizer que o agir local é importante, enfim, mas esse agir local não passa por valorizar a experiência dos municípios, do Estado. Quando o assunto é a vida do rio Xingu, o protagonismo deve ser as vozes dos povos floresta. É a única forma que, enfim, de algum modo, o rio Xingu pode ser ouvido. É a única forma que o rio Xingu pode dizer para o mundo qual vazão que é mínima para que ele consiga preservar a vida. Então, mas sintetizando muito, né, dentro do meu tempo, eu acho que essa é a grande, o que eu conseguia evoluir desde a qualificação, que é partir do PDRSX como um experimento institucional que valida algumas consequências, algumas conclusões provisórias, mas que gera alguns caminhos possíveis para esse espaço de deliberação que naturalmente em algum momento vai ser estabelecido, para que essa disputa
que é uma disputa econômica, uma disputa jurídica, mas também uma disputa epistêmica se resolva, né? Quanto de água vamos desviar? Quanto de água vai virar mercadoria e quanto de água vai gerar vida? Essa é a disputa que se coloca, e de novo, o povo da mercadoria, que é o que eu já coloco no trabalho, do Davi Copenau, enfim, essa é uma disputa epistêmica que se resolve necessariamente pelo protagonismo da participação dos povos floresta. Acho que é isso, rapidamente. Muito bem. Você tira a tela aí para... Tira sim, professor. Tirei. Então, obrigado, né? Interessante o modo estratégico como você orientou a sua exposição, né? Embutindo um conjunto de categorias que são muito efusivas no seu trabalho, além de povo floresta, povo mercadoria, hidrograma de consenso, cupinização, destruição por dentro, prática reconstrutiva, prática desconstrutiva, desconstrução de direitos, sujeitos coletivos, racismo ambiental, povos comedores de florestas, alianças afetivas, uma série de categorias muito simbólicas, né, que amarram, né, as opções teóricas e práticas que você opera para construir esses fundamentos que estão aí na base da descrição que você acabou de falar. Bom, vamos ver o que diz a banca, né? Então, vou passar imediatamente a palavra, né, ao professor Miguel Godoy, o membro externo convidado, participou da qualificação, né? Então, ele se apresenta nessa dupla condição, né, de quem, na qualificação, fez algumas indicações e de quem vai avaliar o quanto você atualizou a sua proposta. Professor Miguel, muito obrigado por sua presença, né? Fico feliz do senhor colocar o nosso prédio aí como pano de fundo da sua é, é, ah, a sua coreografia, né? A sua decoração, né? Muito bem. Se for um cenário artificial, no desembargador cair os livros. Aí no seu vai cair a obra do Matheus Gorovitz. É isso aí. Estou com a palavra, Sim, professor? tem a palavra. Obrigado, então. Boa tarde para todos, para todos. Boa tarde, professor José Geraldo de Souza Júnior, professor Cristiano Paixão. Boa tarde, caríssimo Matheus. É um prazer participar dessa banca de mestrado ao lado desses queridos professores, professores do Matheus, mas também meus professores. E vocês podem ver que a minha fala é genuína, tanto que eu pus aqui de fundo, né, a Faculdade de Direito da UNB. Para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estive nessa mesmíssima posição que você está agora, Matheus, né? E lendo e citando todos esses professores de quem eu estou aqui ao lado hoje. Aliás, perto do professor José Geraldo, perto do professor Cristiano, eu me sinto tão aluno quanto você. De modo que para mim é um prazer estar aqui ao lado de vocês, professor José Geraldo e professor Cristiano. E, Matheus, claro, é um prazer participar da banca do seu trabalho, né? Nós já trabalhamos juntos há um tempo atrás no Supremo, você está um bom tempo no MPF, e acho que você aproveitou como poucos, unir os desafios de ser procurador da República com uma pesquisa qualificada e que possa fazer a diferença numa área e num tema que são tão urgentes quanto inevitáveis. Matheus, eu conheço bem o seu trabalho, eu participei junto com o professor Cristiano da banca de qualificação, quando a gente propôs vários ajustes para a sua pesquisa, e eu vejo o quanto a sua dissertação evoluiu. Você refinou, lapidou, tá de parabéns. Eu fiquei super feliz de ler de novo o seu trabalho e sinto uma diferença e um rigor bastante grande. De todo modo, eu preciso, avaliar você para além da minha leitura individual e também nessa sessão pública de defesa. Então, vamos lá. Matheus, eu separei a minha arguição em duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer um breve comentário geral sobre o seu trabalho. E na segunda parte, eu vou fazer 4 perguntas sobre o conteúdo do seu trabalho e eu gostaria que você respondesse essas perguntas a partir do seu trabalho. Então, vamos lá. Primeira parte, um comentário geral sobre o trabalho. Eu posso dizer desde logo que a sua dissertação é um trabalho comprometido e bem fundamentado. É comprometido com a realidade urgente dos polos floresta,
é comprometido com a inclusão e participação desses sujeitos de direito que têm tido seus direitos violados por práticas ilegais e desconstituintes, para usar aqui a categoria criada pelo professor Cristiano Paixão. E é um trabalho bem fundamentado, porque sabe partir dessas categorias, o professor José Geraldo enumerou várias delas agora, para utilizar essas categorias com rigor na possibilidade de transformação de um empreendimento trágico como é Belo Monte, né? Que existe, e existindo como ele existe, pode e deve ser convertido em uma atuação que faça do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu um motor de retomada de direitos, um motor de mudança da realidade dos povos que são afetados por Belo Monte. E é a destinação do dinheiro do PDRS do Xingu, né, e a forma de destinação do dinheiro que abrem espaço para essa sua reflexão. Seus gráficos mostram isso de forma muito nítida, ou seja, como os povos floresta podem atuar para a reconstituição de seus direitos. Como atuando coletivamente em favor e como se fossem a própria natureza no colegiado do PDRS do Xingu. Por isso, o seu trabalho é importante por si só. Segunda parte, vamos lá. 4 perguntas para serem respondidas a partir da sua dissertação, Matheus. O seu trabalho mostra como uma das marcas fundantes da usina de Belo Monte foi a ausência de participação dos povos floresta, e como a oitiva que teve para a construção de Belo Monte foi algo que parece ter sido mais o cumprimento formal de um critério legal do que a satisfação de uma participação substantiva de quem foi e segue sendo afetado pela usina de Belo Monte. A pergunta que eu te faço, então, é: Matheus, que alternativas institucionais existem para a gente evitar que Belo Monte continue existindo da forma como foi construída? Né? Ou seja, com violação sistemática dos direitos dos povos floresta. Veja, o seu trabalho ele impressiona porque ele conta algo que aconteceu nas barbas do Estado, com a atuação do Estado. As instituições de controle interno falharam. As autarquias como o IBAMA, a FUNAI, foram incapazes de tecnicamente impedir Belo Monte. As instituições de controle externo, como o MPF, continuam enxugando o gelo. Quer dizer, melhor com a Taissante lá, com você lá, do que sem ninguém. Mas, caramba, nada disso impediu ou tem impedido Belo Monte de avançar. E vem por aí Belo Sangue. Por isso, essa pergunta, né? Que alternativas institucionais existem para que Belo Monte não continue existindo da forma como foi construído? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Matheus. O PDSR do Xingu, né, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, é o melhor plano de mitigação do estrago feito ao meio ambiente e aos povos que vivem onde está Belo Monte. Agora, não deixa de ser curioso que o melhor que o Estado consiga pensar e planejar seja sempre dinheiro. Indenização em dinheiro. Se o Krenak estivesse aqui, eu tenho certeza absoluta que ele ia falar disso. Né? Pelo menos a partir da última fala pública dele, não deixa de ser espantoso que o melhor plano, né, a melhor solução seja dinheiro. Indenização em dinheiro, mitigação dos danos em dinheiro, né, desenvolvimento pensado sempre como dinheiro. E não como manutenção dos modos de viver, por exemplo. E a proposta do seu trabalho é justamente como otimizar o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Por outro lado, o seu trabalho nitidamente parte de um arcabouço teórico que mostra as insuficiências dessa racionalidade que pauta o Estado e esse específico modo de atuação do Estado e do mercado de energia. Então eu te pergunto, o seu trabalho, que está justamente nessa interface do reconhecimento dos povos floresta invisíveis, dos povos floresta invisibilizados, que lida com essa invisibilidade, como torná-los visíveis, como pensar a operacionalidade do seu trabalho que busca combater essa invisibilidade e construir algo de concreto, né, possível e emancipatório. O meu desafio aqui Matheus, eu leio o seu trabalho, eu me admiro com as categorias que você trabalha,
eu me admiro com o aspecto prático do seu trabalho. Eu acho que esse trabalho tem que circular no MPF, tem que circular lá com todos os membros do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Mas para quem está se valendo das categorias do direito achado na rua, das categorias da Eliane Brum, quer dizer, que lida com essa dualidade de ver o invisível, de enxergar, de ter que fazer algo pela posição importante que você ocupa, aonde está você e aonde está o seu trabalho, nesse modo de ser e existir, cuja melhor solução é pensar no dinheiro. Terceira pergunta, Matheus. Se a gente levar a sério o seu trabalho como o belíssimo diagnóstico que ele é, mais do que um belo diagnóstico, o seu trabalho é uma bela proposta de atuação prática e reformulação de destinação do dinheiro do PDSR. De que forma, então, a mobilização dos povos floresta pode promover a reconstituição dos direitos atacados na Amazônia brasileira? Então, eu entendo o percurso que você faz de descrição, de proposta de correção. E a pergunta, então, que eu te faço a partir do seu trabalho, estou levantando a bola para você, você defende o seu trabalho, porque acho que você tem um belo trabalho aqui, capaz de... é um belo manual de como reconfigurar um empreendimento em andamento e um plano de desenvolvimento que é o melhor que a gente pode ter para mitigar danos. Então, como mobilizar os povos floresta para promover essa reconstituição de direitos atacados na Amazônia brasileira? E, por fim, a minha última pergunta dirigida a você, Matheus, é a seguinte. É uma pena que o Eloy não esteja aqui, que ele não tenha podido vir. Mas veja, nós temos hoje o Ministério dos Povos Indígenas, cuja ministra é uma indígena, a ministra Sônia Guajajá, cujo secretário executivo é um indígena, o doutor Eloy Tereno. E a despeito disso, o Estado segue sendo o mesmo Estado que construiu Belo Monte. É o mesmo Estado que chancelou por suspensão liminar a sua instalação. É o mesmo Estado que atua agora por meio do MPF, com a Thaís, com você, tentando reparar os males da usina, tentando inserir os sujeitos, os povos floresta nas decisões do PDSR do Xingu. O que vai fazer com que o mesmo Estado que construiu Belo Monte, o mesmo Estado que chancelou uma série de violações de direitos, vá também promover essa prática reconstituinte de direitos? É mais Estado ou é mais povos floresta? Ou é uma tentativa de ser com eles, como eu ouvi você falar num determinado momento? Essas eram as 4 perguntas que eu gostaria de ouvir as suas respostas, Matheus. De novo, reiterando assim, o meu prazer de estar aqui num trabalho relevante, compromissado como esse, como o seu, e com o professor José Geraldo e o professor Cristiano. Muito bem, excelente, né? A partir da qualificação e do reenquadramento do trabalho, a questão fundante está colocada, mas está no embate entre as duas categorias de povos florestas e povos comedores de floresta, né? Mas, Matheus, me contendo aqui, eu queria dar a palavra a você para dialogar, lembrando que você está sendo arguido e, portanto, não é bem assim, cabeceira com cabeceira, tá certo? Com o professor Godoy. Perfeito, obrigado, professor. Agradeço, professor Miguel, pelas colocações. Eu acho que... Eu vou responder todas, né? Mas só para adiantar, eu acho que as provocações que foram feitas na qualificação já me direcionaram muitas coisas que eu tentei contemplar sobre os pontos que foram levantados agora. Mas indo nas perguntas especificamente, primeiro, a questão de como fazer para Belo Monte deixar de existir, enfim... eu acho que Belo Monte, em algum sentido, eu não vou chamar de fato consumado, mas é importante que ela, não simplesmente que ela seja combatida para que não exista mais, né? Inclusive, no trabalho, eu cito um trecho de uma entrevista da Thaís, que ela fala que quem tem responsabilidade tem que, enfim, não é apenas apagar a luz e ir embora, né? Agora que está feito, a usina foi gasto muito dinheiro, foi destruído muita coisa,
agora tem que tocar a empresa com responsabilidade socioambiental de verdade, né? E não só o mito da sustentabilidade, que é isso que o Krenak fala bastante, desse mito, né? Que foi uma coisa forjada sempre durante esse empreendimento, desde a década de 70, tentando vender essa história de sustentabilidade que é completamente, enfim, forjada nitidamente. Essa questão das barbas do Estado, acho que ela fica muito clara que não apenas ela foi uma omissão do Estado, ela foi um projeto do Estado, né? O Estado atuou com unhas e dentes para que isso acontecesse. E não é à toa que a licença de operação ela sai às pressas, né? Várias pessoas foram exoneradas a pedido, né? E a licença de operação sai na semana anterior ao início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Enfim, sem entrar no debate sobre o impeachment, mas o fato é que realmente era uma moeda política de disputa naquele momento, em que era uma grande carta na manga do governo para se vender bem para a opinião pública, para as grandes elites. Então, é realmente um projeto de Estado, e chama muita atenção que venha de um governo progressista, eleito com bases progressistas, né? Então, eu acho que realmente Belo Monte tem que continuar existindo, mas com responsabilidade. Mas a grande questão é como evitar que novos Belos Montes venham por aí, né? E aí eu caso a pergunta 1 com a 4, né? Quer dizer, como confiar num Estado que eu realmente não vejo como confiar. Eu acho que por isso que Belo Monte, para mim, é um exemplo muito bom disso, de que não é uma questão partidária, não é um viés político, não, é uma política de Estado de destruição do meio ambiente, né? Que necessariamente precisa de respostas que venham de pessoas que estejam comprometidas com a defesa socioambiental. Acho que isso um ponto crucial. E eu acho que essa questão do mesmo Estado talvez seja, olhando na história recente, né, não vou jogar todos no mesmo balaio, acho que claro, tem muitas distinções entre todos esses governos, assim, mas é muito insatisfatório que direitos tão importantes dependam de uma política partidária majoritária, né? Então, depender de eleição para que um determinado interesse seja protegido é gravíssimo, né? E mesmo quando a eleição é vencida, existem muitas forças políticas que aparentemente perderam a eleição, mas são governo, né? Então, acho que isso basta verificar diversos assuntos que estão acontecendo hoje em dia. O leilão do fim do mundo é apenas uma delas, né? Mas tem várias coisas acontecendo, marco temporal caindo, enfim, tem o veto caindo, né? Então, tem muitas coisas em disputa que não podem realmente depender dessa defesa, dessa política majoritária de sempre, né? Então, eu acho que, na minha visão, o que é indispensável é que os povos de floresta integrem a administração, não a administração, mas integrem poder decisório, né? De uma forma definitiva, não de uma forma que dependa de, nesse ano teremos uma ministra indígena, e no ano que vem nem ministério talvez teremos. Então, como é que isso fica tão cíclico dessa forma? Então, é preciso compreender estratégias que ultrapassem ciclos governamentais e promovam essa proteção de fato, né? Eu acho que talvez criação enfim, talvez algum conselho, alguma coisa, mas espaços institucionais, de fato, em que essas pessoas sejam absorvidas e tenham poder de decisão e não um poder meramente simbólico, né? Claro, a qualquer momento isso pode ser desrespeitado e o judiciário precisa se fazer presente, né? No caso de Belo Monte, havia toda uma normativa internacional, inclusive, né? Condicional, né? Tinha oitiva condicional. Nada disso foi respeitado, né? Então é crucial que em algum momento essas coisas chegam no judiciário, e o judiciário precisa olhar para isso, né? Então é importante que o judiciário não seja um outro fator de prática desconstituinte, que acabou sendo, né? Acho que em Belo Monte a participação do judiciário é gritante, né? Nada teria acontecido se não fosse o judiciário deixando tudo acontecer por um julgamento que se assumia político, né? Se dizia, colocava-se a segurança energética acima de tudo. Então, acho que esses são critérios que eu acho que seriam muito bem-vindos, né? Quer dizer, a integração dos povos floresta ao governo, não ao governo, mas ao poder decisório de uma forma constante, né? Que não dependesse de escolhas políticas circunstanciais, que não dependesse da agenda de um determinado governante, até porque a agenda de um governante não necessariamente ele consegue cumprir a agenda. Eu acho que existem muitas forças políticas sempre em contraste. Então, acho que isso é um ponto
relevante. Sobre a questão do dinheiro ser pouco, eu acho que isso também é um ponto que me levantou muita atenção na qualificação e que eu tentei superar aqui, né? Por isso que eu deixo de tratar o PDR-SX como uma saída, assim, e, na verdade, no começo eu era muito empolgado com o formato, e ainda sou, né? Só que eu acho, à medida que eu fui estudando, eu percebi que a grande lição que se tinha do PDR-SX não era a virtude dele, era do que não deu certo, né? Então, eu observo o PDR-SX, a potencialidade que ele tinha de acontecer, o que poderia ter sido feito, e o que não foi feito, né? Quer dizer, o que isso virou, né? Virou uma grande, enfim, uma grande mola de destinação de recursos para os governos locais usarem como bem entenderem, né? E aí, inclusive, quando eu fui estudar um pouco mais, eu percebi que existiram várias formas de silenciamento dentro do processo, né, de licenciamento, né? Os movimentos sociais em geral foram criminalizados, tem pedido de prisão preventiva de quem ocupou a usina. Os indígenas, que eram os ouvidos, que realmente tinham espaço de voz, foram cooptados pelo plano emergencial, que era uma lista de produtos que eram feitos, né? E os governos locais, que poderiam ter alguma oposição, foram comprados pelo PDR-SX. No fundo, foi isso que acabou acontecendo. Então, dinheiro realmente é pouco, né? Mas eu acho que é importante olhar para uma experiência que não deu certo, não deu completamente errado, mas enfim, mas que não deu certo na medida em que poderia ter sido, né? E aprender com ela para que em outros espaços isso aconteça, né? Então, se os povos floresta têm atribuição para sentar numa mesa e discutir sobre dinheiro, com mais razão eles têm atribuição para sentar numa mesa e discutir sobre o que eles são, né? Sobre a vida do Rio Xingu, que eles se reconhecem como parentes, né? Então, os povos Juruna, por exemplo, que dizem que o rio é o sangue que corre nas veias, né? Não tem como essas pessoas não terem atribuição para definir qual que é a vazão do rio, né? Então, acho que isso é uma coisa crucial sobre isso. E a pergunta 3, que é de que forma mobilizar, eu acho que isso é um ponto muito curioso também, que, na verdade, às vezes a gente tem uma tentação sabe, de como provocar mobilizações, né? Mas elas não precisam ser provocadas, elas acontecem, a gente tem que aprender com as mobilizações que já acontecem. Então, quando eu vejo isso, para ser um pouco mais sintético, tem na história de Belo Monte tem um conselho ribeirinho, por exemplo, que foi um conselho criado pelos ribeirinhos, né? Mas chegou um ponto em que ele era completamente desconsiderado, ignorado. Mas hoje não tem mais como fazer nada sobre os ribeirinhos sem ouvir o conselho ribeirinho. Ele acabou impondo uma certa institucionalidade, né? E eu acho que aqui, no caso da discussão da vazão do Rio Xingu, ela também acontece fruto da luta dos movimentos, né? O MAT é isso, o MAT é uma aliança entre povos indígenas, principalmente o Juruna, comunidades ribeirinhas e academia, e que se faz, né? É uma coisa que acontece. Por algum tempo também eles acabaram não sendo tão ouvidos, mas semana passada, retrasada, saiu um relatório que o IBAMA foi fazer uma vistoria e chamou o MAT para ir com eles. Então, o IBAMA, aos poucos, foi reconhecendo essa institucionalidade que é conquistada pelo movimento, que na verdade nem é um próprio movimento, assim, não tem CNPJ, né? Mas, enfim, é um sujeito coletivo, no sentido do direito achado na rua, que luta pela invenção de direitos, né? Então, nesse sentido, eu acho que basta ouvir, e ouvir não apenas no sentido que a Lene Brum fala, no sentido de compartilhar, ouvir é compartilhar poder de decisão, né? Então eu acho que não há nenhuma necessidade de provocar mobilizações, mas simplesmente de levar a sério as mobilizações que já acontecem. Que é isso, professor? Professor Miguel, está satisfeito? Absolutamente satisfeito. Certo. A propósito, essa semana, a que passou, sexta, nós tivemos a defesa de uma dissertação na faculdade de um advogado indígena, né, que é Eueste Walapiti Waorá, né, que discutiu a questão do mercado de carbono e o direito dos povos xinguanos, né? Impressionante como há um cerco econômico, né, como se fosse um movimento canibalizador nesse sentido de colocar num balcão, né, a mobilização
dos povos indígenas, né? E é impressionante também ver como eles têm essa consciência comunitária de construir uma governança, né, que lide, apesar das desigualdades de entendimento, né, enquanto comunidades gerais, são 14 povos ali, né, e poder ter uma consciência de que o que está em causa é a vida e não e por isso resistir. Mas no debate sobre esse tema, e depois do impacto do leilão da morte aí, a ministra falou da necessidade de uma transição. Quer dizer, há sempre, né, na prudência da transição, né, lugar para a, a insinuação de formas negociadas nesse processo, né? É dramático. Por isso que eu acho que é importante também, e nessa semana foi publicado esse livro, ó, promovido pelo ISA, que é os tribunais brasileiros e também as cortes, a Corte Interamericana e a questão do direito à consulta prévia, né? O próprio o Elwest tem um texto aqui, junto com o José Derbenati, com o Felício Pontes, mostrando como é importante não perder de vista esse valor estratégico da consulta como uma garantia, né, de que ali haja um espaço aliás, o Matheus lembra que na questão do Supremo, né, depois do voto da ministra Ellen, né, a ministra Rosa restabeleceu o fundamento da consulta, mesmo tendo sido menosprezado no caso de Belo Monte, né? Bom, mas, em suma, a questão está bem viva. Eu acho que é, o cerco aos 5 anos é enorme, porque tem a Ferrogrão ainda também, né? Mas, então, agora eu queria passar a palavra ao professor Cristiano Paixão, pedindo desculpa a ele para afastá-lo aí da praia, né? A jangada que está aí atrás não é só um quadro, é também, né, uma evocação, né? Ele estava, Matheus, em pleno período de vacância e a gente o convoca para a sua tese. Espero que isso não o deixe estomagado, tá certo? Professor Paixão. Olá, professora Geraldo, muito obrigado. É um prazer estar nessa banca, um convite simplesmente irrecusável. Espero que essa transmissão seja de qualidade suficiente para que possa ser compreendido. Me avise, às vezes a conexão é um pouco instável, então me avise até que isso for por telefone, por WhatsApp. Eu estou conectado de todas as formas aqui, se acontecer algum problema com a minha comunicação. Quero dizer que, em primeiro lugar, saudar, né, doutora Geraldo, diria que é o mestre de todos nós, sou recente aluno, eu também me sinto, já disse isso para ele, em diversas oportunidades. Então, é uma honra participar dessa banca de geral. Nós temos várias gerações aqui, né? A geração do Miguel, a minha geração, a sua geração estão se encontrando. O Matheus é o responsável por esse encontro geracional aí, dessa banca aqui. É uma satisfação participar desse trabalho. Também elogiar a evolução, né? A gente percebe, o professor Miguel já disse isso, essa transformação, houve um amadurecimento, né, daquela oportunidade da participação que é aqui, porque é muito importante, a gente percebe, exibiu o eco daquelas nossas observações, e é gratificante ver esse trabalho estruturado a partir também de algumas observações que nós fizemos ali. Quero dizer também que saudar todas as pessoas aqui assistindo, Daniela Macedo, grande personagem, essa história, não, circulando aqui pelo Jeito Sabe na Rua já tem um tempo, sempre trazendo temas interessantes. Saudar também o Vitor Hugo Agapito, que é doutorando, aqui no PPGD, e que trabalha com o tema do constitucionalismo a partir um pouco das reflexões do Davi Copenau, do Bruce Albert, na Queda do Céu, então ele se interessou muito por isso. Aí, bom, dito isso, muito bom, né, professor Miguel? Tudo muito agradável. O professor Miguel é um longe, né? Ele veio lá da Federal do Paraná, é um lugar onde as pessoas têm, digamos, é, gestos muito cordiais, são pessoas naturalmente generosas, mas são magos, são, né?
Então, nós temos que provocar um pouco o nosso candidato, o nosso mestrando, que nos faça parte desse nosso ritual acadêmico. O Matheus sabe disso, tenho certeza que vai compreender. Bom, em relação ao seu trabalho, eu dividi em três partes a minha missão aqui, só para facilitar mesmo a compreensão. Primeiro, um elogio, um texto muito bem escrito. Isso nos tira, sabe, um pouco daquele peso, você fica corrigindo várias coisas. Isso é algo que facilita muito quando o texto é correto, quando o texto é fluido, quando o texto não contém erros de grande porte. Isso facilita bastante a compreensão. Eu recomendo que você mantenha esse estilo muito próprio. Pode mudar uma coisa aqui ou ali. Em algum momento, eu acho que alguns parágrafos são muito curtos. Eu acho que isso às vezes dá aquela impressão de cronismo na escrita, mas é um outro momento. No geral, você tem um texto muito bom, um texto muito autoral, um texto muito fluido. As primeiras observações aqui são questões assim muito pontuais que acontecem em qualquer trabalho. Então, vamos ali na página 17, eu vou começar aqui então. Vamos ali na página 17, o que eu percebi? Página 17, nessa questão formal. Aqui tem algum erro de versão, né? Tá? Localizou aí, Matheus, tem uma repetição de parênteses aqui, ó. Tem uma hora que você fala assim, a autora está falando da Thais Santi. Aliás, o seu trabalho tem duas musas, Eliane Brum e Thais Santi. São as suas duas musas inspiradoras, são bem claras, são muito referidas ao trabalho a todo momento. Então, aqui, ele está falando da Thais. E o que acontece? Você está usando um parágrafo, um parênteses, que está repetido. Você fala da dissertação deveria por estar em Sanches, avaliação pelo conteúdo. Aí lá no quarto ali você fala, entre parênteses, um único segmento do texto que não segue o caminho poético. Aí vem outro, um único trecho, então aí tem uma repetição. É uma coisa, né? Você ficou na dúvida de qual dos dois manter, e aí acabou ficando, sobrou essa repetição. Bom, na página 25, aqui não é bem uma questão formal, mas é uma questão de opção de texto. Você começa o item 1.2 falando da Amazônia brasileira. Aí entra um Michel Foucault, assim, nos desestabilizando um pouco na terceira linha do primeiro parágrafo, mas não é bem o Michel Foucault. O Michel Foucault citado por outra pessoa. Eu não sei nem em que obra que está do Foucault isso, mas uma coisa muito ampla. Você fala, segundo Michel Foucault, a política das nações europeias é a continuação da guerra por outros meios, nacionalidade transportada pelos europeus no processo de colonização. E depois ele não volta mais. Então, é uma citação que fica meio jogada ali. Primeiro, hoje nós temos muitos meios de citar o autor Foucault, traduzido e circula tanto, um clássico do século XX. E me parece bem desnecessária essa remissão a ele, que descontextualizada, e sem mesmo a obra original sendo citada por via indireta, eu acho que não me parece essencial para o seu trabalho. Na nota 18, a Marilena virou Marinela. Marilena Chauí está falando do prefácio ao livro do Éder Sarno. Aí a parte de digitação apareceu Marinela, só para corrigir, não é nada demais. Na página 81, eu acho que nós temos um errinho de concordância. Que quando a gente vai na página 81, aqui, chegando lá. Importante realçar, segundo parágrafo, que os cistos inerentes à visão schmittiana é fruto. Então, a concordância não foi gentil com você aí, então é importante corrigirmos essa passagem. Na página 91, sua outra musa, Eliane Brum, é a terceira vez na dissertação que você fala que ela se mudou para Altamira. Eu acho que essa é uma informação importante, mas não precisa ser dita 3 vezes na dissertação. Entendo que foi importante essa ida dela para a Amazônia, que é o centro do mundo, um movimento muito interessante mesmo. Mas eu acho que satura um pouco a leitura, a insistência nisso. Então, eu recomendaria reduzir um pouco essa informação ao longo do trabalho. E na página 108, tem um problema de digitação ainda, que apareceu um parênteses enorme no meio do texto. Não sei se você percebeu. Está vendo ali, quando você fala ali do presidente Lula que Altamira, Pará, aí, entre o organiza e o organizada, tem parênteses de 3 linhas. Localizou aí? Então são essas partes chatas que ela tem essa função de provar que a gente leu a dissertação, então muitas vezes os alunos colocam essas pequenas armadilhas para ver se nós lemos realmente o trabalho. Então, acho importante a gente fazer essa correção para o seu trabalho.
uma forma perfeita. Eu tenho mais umas observações aqui agora, que não são exatamente de forma, mas são questões de, eu acho que um pouco naquela linha que eu falei do Foucault, de faltar mais informação. Por exemplo, no página 39, você faz uma crítica que eu considero correta à atuação do STF na questão do massacre do Yanomami. Mas tem um problema. A fundamentação da decisão não está presente no seu trabalho. Então, a gente precisa confiar na sua análise. Toda essa passagem, na verdade, relacionada ao Yanomami, ela está muito ligeira. É uma passagem que ela está com pouco fundamento. Eu tenho um parágrafo aqui, essa questão do que eu me refiro da crítica da falta da fundamentação na página 39. Na página 45, nós temos a seguinte observação, a seguinte passagem. Na página 45, nós temos essa passagem aqui, em que você diz. Desculpa. Página 43, você fala que, antes mesmo da necessidade da questão, a seção judiciária de Roraima, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Plenário Supremo Tribunal Federal tinham exprimido pronunciamento no sentido de impor ao Estado brasileiro que fossem adotadas medidas de proteção em que processos, em que oportunidades, provocado por quem, em que circunstâncias. Um trabalho acadêmico, ele exige um pouco essa questão das fontes. Então, evidentemente, a questão Yanomami é uma questão humanitária gravíssima, é uma questão muito séria, meu bem. Ela realmente pode ser enquadrada sob o período do genocídio, porque é o risco do extermínio de um povo. Evidentemente, é o conceito de genocídio, coisa impressionante. Mas até para a gente fortalecer exatamente a denúncia dessa situação e a gravidade dessa situação, é preciso ter mais fontes. Então, está uma passagem, para eu ver, todas as passagens do Yanomami estão Maduro, mas no sentido da falta de referências. Né? Qual é o fundamento do Supremo? A gente sabe, né? O Miguel mesmo é um grande apreciador ele mesmo é um grande Miguel é um grande analista das decisões do STF. E nós tivemos muitas decisões do STF, há muitas críticas. Se não existe um STF, mas as famosas 11 ilhas, assertiva lá do Diego, deles. Ou seja, nós tenho certeza que nessa decisão do povos de Yanomami existem várias falas sobrepostas e não necessariamente organizadas. Então, como está ali, nós sentimos falta de mais. E eu acho que num documento acadêmico, num trabalho acadêmico, com o rigor das fontes que isso impõe, eu senti um pouco falta disso. Na página 92, nada grade, como nada acredita temos que sempre aperfeiçoar o seu texto. Na página 92, no último parágrafo, você começa com a seguinte: aqui eu acho que falou o profissional do direito. Eu te digo isso porque eu te entendo completamente, porque eu, além de ser da área acadêmica, também sou um profissional do direito, ligado a uma instituição pública do trabalho. E é impressionante como muitas vezes o, o cachimbo deixa a boca torta. Muitas vezes, quando nós vamos escrever textos acadêmicos, parece que a gente usa um pouco da linguagem das peças processuais. Eu nunca consegui me livrar inteiramente desse caput. E eu percebo aqui na página 92, você dizendo assim, doutrina, como Roberta Amanajás Monteiro e Viveiros de Castro apontam que tais procedimentos, inclusive, provavelmente de concordância fica a doutrina, acho que seria com a ponta, mas a palavra doutrina está estranha aqui. Né? Doutrina a gente conhece como um pouco da reflexão jurídica sobre as próprias fontes do direito. Tem muito a ver com uma perspectiva de apoio a profissionais do direito, uma linguagem especializada. E a gente está falando aqui de uma tese do PPGD, professor Geraldo, antropólogo, que é uma grande referência mundial sobre questões ligadas aí aos povos originários. Então, não faz muito como a palavra doutrina se aplica a isso.
Uma coisa é dizer assim, a doutrina com Pontes de Miranda e Carvalho Pinto, outra coisa é a doutrina com são sentidos diferentes, literatura, versões, né, aproximações desse tema, observações. Eu refletiria sobre o uso da palavra doutrina nesse contexto que você coloca aqui no seu trabalho. A última observação ainda é nessa segunda parte. Claramente, nós temos prazos, nós temos o fantasma da CAPES que nos persegue. Eu já fui programador do programa, sei como é que funciona isso. Mas, claramente, sua conclusão está um pouco apressada em relação ao restante do trabalho. Eles percebem o trabalho de fôlego, uma pesquisa interessante que orbita entre questões históricas, teóricas, concretas, análise de dados, inclusive algumas ilustrações muito interessantes. A conclusão vem uma coisa meio seca no final. Assim. Então, aqui já é uma reflexão para uma possível publicação, para uma possível reutilização desse texto, que você, eventualmente, recheie mais a conclusão com um pouco do que você é um trabalho de folha, um trabalho que tem um tema tão importante, e a conclusão parece meio um pouco, digamos assim, abreviada. E eu acredito que seja pela questão dos prazos, etc. É muito comum. Assim como o professor Miguel também já estive nesse seu lugar de mestrando, de que precisa concorrer num prazo de apresentação, mas me chamou a atenção. O que eu queria é que nós vamos refletir juntos sobre. Tem uma grande questão, que junta várias páginas, e tem algumas observações históricas aqui, sempre pensando em auxiliar. Né? Se você tem insights muito interessantes aqui. Bom, o primeiro deles, já na página 13, isso é um tema que, se não me engano, nós conversamos na qualificação. Esse elemento superpartidário dessa questão predatória em relação à Amazônia, que é bastante perturbador, no certo sentido, né? Especialmente em épocas de polarização política, e você vê assim, olha, que não há uma grande mudança de atitude, inclusive em relação ao período militar, o que é bastante perturbador, né? Uma resposta possível, e com a qual eu tendo a concordar, é que persiste, não é possível que é que você abraça, é que persiste um elemento de colonização. E eu acho que essa é uma pista muito, muito consistente. Então, o que eu sugiro para você, eventualmente, quando voltar a isso? Eu me recordo, tem uma imagem, existem muitas fotografias interessantes sobre Brasília e a construção de Brasília. Eu pesquisei muitos bancos de dados, arquivo.df, Moreira Salles. Tem uma fotografia que, na verdade, é um slogan, é um cartaz de campanha para a eleição de 60 do Marechal Lott, que era o candidato apoiado por Juscelino. E aparece Juscelino Kubitschek vestido de bandeira e falando da epopeia de Brasília e os novos bandeirantes. Então, seria interessante a gente tentar mapear, será que essa geração da modernização, essa geração, né, do nacional-desenvolvimentismo, é uma geração que reteve uma perspectiva colonizadora? Sim, ainda que numa perspectiva emancipatória em relação ao capital internacional, em relação mesmo ao próprio capitalismo em algumas versões, será que ela contém dentro de si um elemento de colonização nuclear? Com esses símbolos, não à toa você deve saber que em Goiânia existe uma grande estátua do modernidade. E nós temos, pensarmos em São Paulo, a estátua de Balbagatti, se nós pensarmos como nós não temos... tem um professor da Unicamp chamado Márcio Ligman Silva, que ele sempre chama a atenção para um fato de que não existem monumentos públicos no Brasil ao trabalho. Nós temos monumentos temos várias estátuas equestres do Caxias, temos digamos, várias homenagens a heróis militares, temos os estátuas de bandeirantes, mas não temos referências ao trabalho. E também a escravidão que fica sempre ocultada. Então, sabe que essa colonização é uma colonização que persiste como memória? Então, provoco você a refletir um pouco sobre isso, no sentido de que você apontou um dado interessante, que acho que merece aprofundamento. Eu só acho que na própria página 13, que é essa que estou me referindo, tem uma passagem que eu acho que diminui um pouco, a meu ver, a abrangência do que você falou.
Quando você diz aqui, em quarto lugar, é inexorável perceber o caráter suprapartidário da imposição da Belo Monte, aí você fala que né, existe todo não é um programa político partidário, e aí você fala algo que eu sei que não é o que você pensa, que algumas vezes pode ser mal compreendido. Você diz assim, se há algo que aglutina posições políticas tão diferentes, é a prevalência de interesses econômicos na proteção socioambiental da Amazônia. Concordo, mas isso não diz tudo. Né? Não são apenas os interesses econômicos que explicam uma persistência de uma ideia por tanto tempo. Eu acho que seria um dado interessante para explorar, assim, o que que fica, né? O que que mantém essa estrutura colonizante, colonizadora de um povo colonizado que, em um momento, absorve essa estética da colonização? Acho que é um dado interessante. Tem um livro muito bom do Alfredo Bose, né? Chamado Dialética da Colonização. É um belíssimo livro de ensaios que questiona um pouco esse elemento muito da literatura, mas na literatura nós temos várias chaves possíveis aí de análise, né? Bom, na página 28, aqui para te ajudar, só uma coisa para você dar digamos, um sabor histórico ao seu texto. Na página 28, tem uma passagem aqui que você diz que, na época da conquista, que no fundo não passou de um esbulho contínuo, a questão que é o Tratado dos Ilhas de Grilagem, e essa ideia de percepção da inferioridade dos povos originários, eu me lembrei que a primeira obra, o professor Zé Geraldo com certeza conhece isso, publicada de História do Brasil, é feita por um filólogo, um autor, chamado Pero de Magalhães Gandalf. Ele nasceu em Braga, teria origem flamenga, e escreveu em 1573 um livro chamado Tratado da Terra do Brasil. E no Tratado da Terra do Brasil tem uma passagem que ficou famosa, que é uma passagem incorreta, mas que mostra um pouco como é que os colonizadores viam a empreitada colonizadora. E ele diz assim: a língua desse gentio toda pela costa é uma, carece de 3 letras, não se acha nela F, nem L, nem F, coisa digna de espanto, pois assim eles não têm fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Então, essa ideia de uma terra sem fé, sem lei e sem rei, porque os seus povos originários não têm essas letras. Então, esse letramento, a colonização é um letramento. Né? E esse letramento envolveu, como você diz, um silenciamento. Porque havia muita fé, muita lei, havia, ainda que houvesse, como o Clássico diz, alguns povos com estruturas contra o Estado, havia povos originários com chefia, especialmente em tempos de guerra, com uma espécie de rei. Então, isso mostra que aquilo que não foi visto, que não pode ser visto. E essa é uma obra publicada disponível na internet pela editora do Senado Federal. É um clássico da história que vale a pena conhecer. Na página 38, voltando ao STF, eu gostei muito que você localiza, você não salva o STF das práticas desconstituintes, porque ele é um grande protagonista de práticas desconstituintes. E quando vendo você falar digamos, do grande problema de ter permitido todos esses atos lá em Belo Monte, eu me recordo de outras 2 intervenções desastrosas recentes do Supremo Tribunal Federal que têm indiretamente a ver com o seu tempo. A primeira delas é a DPF 53. Né? A DPF 53, a DPF que fala da suposta vigência da lei de anistia no pós-88, é uma lei que, como eu disse no evento do Instituto Vitor Nunes Leal essa semana, é uma lei que um dispositivo que consagra o AI-5, porque o AI-5 completou 55 anos agora. Por que foi editada uma lei de 1979? Porque o Congresso tinha maioria na Câmara e no Senado. Como é que ele tinha maioria na Câmara e no Senado? Porque o presidente Geisel fez um pacote que ele teve que fechar o Congresso, deixar o Congresso 2 semanas fechado, teve que baixar emendas constitucionais e modificar unilateralmente as leis eleitorais. Tudo isso com base no AI-5. E quando o Supremo diz, em 2010, que a lei de 79 foi recepcionada pela Constituição, ele está dando efeitos de ultratividade ao AI-5. É uma intervenção desastrosa que se faz sentir até hoje, no contexto da vida política brasileira. Então, ficar nesse mesmo elemento da história política, da história constitucional, da história dos direitos humanos,
Nós temos também a intervenção desastrosa do STF, e numa questão mais recente, que é igualmente danosa, que é a questão das liberações para a comemoração do golpe de 64. Como você sabe, na última gestão, foram feitas comemorações oficiais sobre o golpe de 64. E, ao contrário do que se imagina, houve ações judiciais consistentes para impedir isso. Uma ajuizada por uma deputada muito atuante do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, uma ajuizada pela Defensoria Pública Federal, uma ajuizada pelo Ministério Público Federal. E essas sessões obtiveram sucesso em primeiro grau. Apenas o mecanismo da suspensão de segurança que você trata é que elas foram suspensas. E uma delas, a do Rio Grande do Norte, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é interessante a gente acompanhar um pouco essa dinâmica dessa intervenção desastrosa do STF no campo dos direitos humanos. Então, eu acho que esses campos de aplicação eles são muito similares. De maneira como se vê a apropriação de uma terra indígena, a degradação do meio ambiente, a maneira como se vê uma história de pessoas que foram vitimadas pela ditadura e na própria história política do Brasil e das suas transformações. Bom, eu vou pular um pouco, professor Geraldo, eu confesso que está se estendendo um pouco mais do que eu imaginava, mas eu vou agora então pular para a página 66 e depois fazer uma última observação. Na página 66 tem duas passagens que me chamaram a atenção, que merecem a gente conversar um pouco sobre elas. Estou abrindo aqui. A primeira delas, quando você fala, quando você fala, está se referindo ao problema das tendências do Brasil, dos regimes autoritários do Brasil, de utilizarem os direitos, né, usarem a tradição bacharelesca para tentar revestir de caráter jurídico os atos arbitrários. Isso é uma coisa com a qual eu concordo. Então, aí você fala assim, você diz assim, mesmo nos períodos mais autoritários, fazendo jus às tradições bacharelescas, se verifica o esforço da justificação do exercício de poder por meio de uma espécie de legitimação institucional. Nesse sentido, o constitucionalismo se submetia aos governos de ocasião. Aí eu tenho um pouco de receio da gente estar, de certo modo, essencializando o constitucionalismo. Eu acho que acontecia, a gente se submetia, foi construído um constitucionalismo autoritário. Né? Na verdade, houve uma apropriação do constitucionalismo. Não é que houvesse um choque entre um bloco de princípios e valores. Esses princípios e valores estão aí para serem apropriados, estão sendo disputados na arena política. E eles foram, então, houve todo o constitucionalismo destruído. Eu acho que a submissão dá uma ideia de que o golpe seria um golpe contra o direito. Ele foi um golpe contra o direito. Só que ele foi organizado discursivamente para ter um revestimento jurídico. Então, eu acho que é um pouco mais sutil essa dimensão, não é bem uma submissão. E ainda nessa mesma página, voltando a falar sobre a questão desses perturbadores consensos suprapartidários. Você fala aqui, cita um texto meu do Tonelic, em que nós fazemos uma crítica à PEC 157. O professor Geraldo se lembra muito bem. O professor Geraldo, aliás, isso é uma coisa que eu falei no último encontro que nós tivemos desse Instituto Vitor Nunes Leal, estava o Gilney Viana na mesa. E eu comentei naquela mesa o seguinte, olha, todas as pessoas aqui presentes, nós somos comentaristas da história, estamos à margem, somos um pé de página na história. Uma pessoa como Gineu Viana, ele fez isso. Ele foi um grande resistente. É um pouco da relação que nós temos com o professor Geraldo. O Geraldo também é um personagem da história. E quando essa PEC 57 estava sendo discutida, ele foi convidado como especialista e foi ao Congresso. E fez uma excelente intervenção, mostrando todo esse elemento inconstitucional dessa intervenção. Então, o professor Geraldo, ao contrário de nós, Miguel, ele pertence à história. Ele é um protagonista da história. Nós somos aqui uns comentaristas, glosadores da história, para dar um tom mais medieval aqui, a minha acentuação. Então, o que eu estou citando esse exemplo? PEC 157, aquilo como você mesmo coloca, mas parte minha do Menelik,
E a gente diz que realmente ali era um golpe muito sutil, muito bem organizado. Felizmente essa técnica foi a votação. Mas existe todo um conjunto de formas de PECs entre mais ou menos 97, sei lá, 2010, 11, que tinham a mesma característica. Eram tentativas de mudar a forma de mudar a Constituição. Ou fazer uma constituinte exclusiva para o sistema político, ou criar uma revisão constitucional, ou fazer uma assembleia revisora. Teve um deputado que falou de uma lipoaspiração na Constituição. E o curioso, depois eu tenho um artigo, eu posso localizar, que tem essas informações, é que os autores dessas PECs pertencem a amplos, digamos, locais da representação política. Tem deputado do PT, do PCdoB, do PFL, uma coisa que envolve um elemento também. É curioso tentar notar, é mais para a gente refletir. O que é isso? Né? Inclusive, é uma coisa curiosa. Uma das propostas de emenda é do então do PCdoB, do Maranhão, que também, né, na legislatura de 2014, ou 2010, apresentou uma PEC de 2010. Propondo essas tentativas, digamos, facilitar, quebrar a rigidez constitucional. E é interessante você estar falando desse grande consenso que envolve a certificação da Amazônia, é o grande consenso que agora já passou, está numa outra fase, nessa fase desconstituinte, mas foi uma fase que durou bastante, que mobilizou o parlamento, que criou uma discussão sobre sempre mudar a Constituição e mudar a maneira de mudar a Constituição. Eu acho que é um dado importante. Minha última questão, agora, Matheus, acho que você já imaginou essa questão. Esse tema já foi discutido na qualificação. E o Miguel se lembra disso. É a questão do Carl Schmitt. Continua sendo, para mim, pouco adequado para o seu objeto. Isso eu vejo, isso eu faço referência especialmente às páginas 80, 82, 87, 113. Eu entendo onde você quer chegar. Você fala que se esvaziaram todas as formas de proteção jurídica e que houve uma decisão política de cumprir, de fazer Belo Monte. Se você analisar o restante da sua dissertação, você mesmo diz que muitas ilegalidades foram cometidas. Está na página 113, e você aponta essas ilegalidades. E realmente elas foram. Então, eu tenho um pouco de dúvida se a gente consegue, no que diz respeito a Belo Monte, ser política de direito. Porque Belo Monte, no sentido, é muito jurídico. Teve o beneplácito do STF, todos os órgãos de controle falharam. Então, não é algo que, a meu ver, o político se sobrepôs ao jurídico. O jurídico permitiu. Que o jurídico pode ser opressor também. Era para isso que pessoas Geraldo. O pode ser uma expressão da liberdade, as piores práticas repressivas. Então, eu não sei se houve a prevalência da política sobre o direito. O Schmitt está falando a todo momento, né? Se o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, é uma decisão política que é constituinte de toda uma coletividade. Ele não está preocupado com decisões de governo. Então, eu acho que o que nós temos aqui, nesse caso, é uma complexidade do direito. Uma complexidade que você vocalizou, esquadrinhou nos aspectos. Então, acho que dizer isso pode até proteger, de certo modo, o nosso sistema de justiça de input que ele falou em relação ao caso de Belo Monte. Essa é um pouco a minha reflexão. Professor Geraldo, eu poderia falar mais, porque a dissertação está brilhante, o tema é fascinante. Tem muitas entradas históricas possíveis. Todas as observações aqui são com o objetivo de melhorar um trabalho que já está muito bom e de aperfeiçoá-lo para recomendar que o Matheus prossiga na sua trajetória acadêmica e reflita bastante sobre as potencialidades do seu trabalho. Não precisa responder tudo, escolhe uma ou outra coisa para observar, senão pode ficar bastante vergonha. Felizmente está sendo gravada essa sessão, isso
Isso é muito bom, né, para o candidato, porque facilita, a gente pode rever sempre, ainda que não seja a coisa mais agradável em termos de opções do mercado cinematográfico. Uma ou outra vez pode acabar sendo até útil. Dizer mais uma vez, agradecer muito pelo convite para participar desse trabalho. É sempre um prazer participar das bancas da PGDH, especialmente daquelas orientadas pela professora geral. Então, era isso, pessoal. E reitero que não gostaria, não tenho a demanda de que tudo seja respondido, porque muita coisa vai ser incorporada, né? E é natural que vá sendo pensado ao longo do tempo. Era isso, e mais uma vez agradeço pelo convite para a compartilhar. Então, Matheus, você é um privilegiado, porque ter merecido a atenção, é, tanto no sentido lato quanto no sentido estrito do professor Cristiano, né? E foi ao pormenor, página a página, parágrafo a parágrafo, parênteses a parênteses, né? E sem que isso significasse propriamente uma garimpagem, mas, ao mesmo tempo, identificar o aluvião, o filão a partir do qual ele retira, né, a arquitetura da sua própria tese, né? Considerando, né, que ele falou do geracional, e entre nós temos os que têm memória desses acontecimentos, os que historiam esses acontecimentos, né? Mas a sua geração ela é inserida nessa problemática a partir da memória, né? Quer dizer, e não obstante, você é capaz de trazer elementos chaves, né, de como, num aspecto ou no outro, né, o fio condutor de um problema pode ser conduzido. Então, você é um privilegiado porque você viu, né, você mereceu a atenção do professor Cristiano, que desdobrou os recortes que ele estabeleceu por muitas incidências possíveis, não só a van la letra, a partir do seu texto, mas no contexto dessa própria problemática, né? Ele antecipa e diz: escolha o modo de você retomar a sua reflexão em benefício do valor do seu trabalho, né? Mas para que o valor do seu trabalho seja é, expandível, né? Valeria a pena você levar a sério, né? Levar na devida consideração tudo que ele indicou, tudo que ele sugeriu, né? Bom, eu lhe passo a palavra, Matheus, e é, mergulhe fundo, né? Porque ah, ele lhe proporcionou, né, várias entradas possíveis para você sustentar, né, a validade do seu trabalho. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, professor Cristiano. É uma grande satisfação realmente perceber a leitura atenta, né? Porque o senhor aqui tem uma função de avaliador e de objeto de estudo, né? Eu acabei... a sua categoria está no título do meu trabalho, basicamente, né? Então dá para ter uma dimensão da importância dos seus textos na construção de todo o meu estudo aqui. Com relação a essas questões formais, são questões importantes mesmo, né? Que eu vou incorporar adiante. Eu acho que uma dos grandes, das minhas grandes angústias aqui foi a questão de que, bom, o senhor sabe, nós temos aquela licença que é possível tirar, né, para escrever, e eu acabei não tirando, né, eu acabei, como eu estava imerso em algumas questões, inclusive na questão Yanomami, eu estava trabalhando nisso, então eu achei que seria até uma certa contradição pessoal eu abandonar isso e para me dedicar exclusivamente a uma escrita acadêmica, então eu acabei fazendo o possível para conciliar a vivência e a escrita, e isso naturalmente, enfim, meu tempo que já era escasso ficou mais escasso ainda. Então, em algumas coisas, faltou uma revisãozinha, assim, mas são coisas que eu vou me comprometo a aprimorar. E eu acho que uma das coisas também que, com a tese, com a dissertação, na verdade, que é um compromisso implícito, que é de mundos enormes. Né? Então, falar de
colonialismo, um mundo enorme, né? A questão da justiça de transição, de quem faz, ela acaba gravitando em vários sentidos, ela aparece, quase surge no trabalho, e eu venço a tentação de me aprofundar nela e com receio de não acabar, né? Eu falo em algum sentido da ausência da Comissão Nacional de Verdade Indígena, né? São questões não resolvidas ainda, que eu acho que fazem parte do que a gente vive hoje, né? Então, essa questão que vem, enfim, desde os lemas da ditadura que eu trato no trabalho, do integrar para não integrar, todas essas são questões, na verdade, que parecem do passado, mas não são. São questões não superadas, né? E só que eu percebi que o meu trabalho estava com tantos temas correlatos que eu tive dificuldade de trabalhar com todos eles no tempo necessário e num mestrado, né, que nem é um doutorado, né? Então a dificuldade de exaurir todos esses aspectos acho que foi uma das coisas que eu considerei bastante. Mas então, em alguns aspectos, acho que ele fica com esse gostinho de quero mais, até enfim, de aprofundar alguma fresta aqui e outra ali. E eu acho que essa questão da anistia que o senhor mencionou, acho que ele dialoga um pouco com isso, né? E também essa questão enfim, que é uma crítica pontual o senhor tem razão, quando eu falo que o que aglutina tudo é um interesse econômico, realmente eu não quis dizer que é apenas isso, né? Acabei dando muita ênfase a essa questão, mas é um aspecto de fato enfim, de compreensão da Amazônia como um outro desconhecido, né? Que eu acho que isso é uma coisa que ainda não, que o Brasil como um todo tem dificuldade, né? Então, eu vi isso quando eu mudei para lá, né? Então, eu morava em Roraima, primeiro a gente chega lá chamando de Roraima, né? Depois você entende que eles se ofendem, que é Roraima, enfim, tem coisas que a gente ignora completamente, né? Então, acho que são coisas que têm a ver com uma construção não só de pesquisador, mas de ser humano, né? Que eu acho que essa ideia, então, ela faz muito sentido, né? Eu acho que uma crítica que eu estava preparado já, que é a questão do Schmitt, né? Eu acho que realmente ali, o que eu tentei deixar claro, porque eu meditei muito sobre se era o caso realmente de manter ele ou não. Eu li muita coisa sobre isso, e fui ler algumas entrevistas da Thaís, que o senhor bem mencionou, ela é uma das minhas musas inspiradoras mesmo, porque eu acho que tanto a Thaís quanto a Helene Brum são pessoas muito emblemáticas nesse percurso, assim. E talvez essa citação que eu fiz da Helene Brum ter mudado 3 vezes para a Altamira, eu acho que ela carrega um pouco isso, né? Que ela é muito enfática na indispensabilidade do corpo ser transportado para que você compreenda e foi para lá e tem uma percepção, uma vivência muito grande lá, né? Estão lá há muito tempo, a Thaís está lá com uns 12 anos, até conversei com ela sobre o trabalho. Então tem coisas que eu valorizo muito na experiência que elas trouxeram sobre isso. E a Thaís, acho que uma das coisas que ela mais deixa claro é que Belo Monte é uma opção política, sempre é uma opção política antes de uma decisão jurídica, enfim, que tudo teria que ser viabilizado a partir da decisão política, e é uma coisa que foi empurrada goela abaixo, né? Acho que isso é um dos aspectos. E quando eu falo disso, não é para tirar a responsabilidade do Supremo, ao contrário, porque a válvula que foi encontrada para isso é uma válvula prevista no direito, mas é um julgamento que não é baseado em critérios jurídicos, né, que é a suspensão de segurança. Então, em vários momentos, chegou o Supremo dizendo, olha, isso aqui aconteceu errado, errado, errado. O Supremo nunca disse que não estava errado, disse que tinha que prosseguir por razões políticas, por razões de segurança energética, por razões econômicas. Então, o Supremo, quando foi analisar o mérito da questão, 15 anos depois, aí disse que realmente era ilegal, mas aí, né, um pouco tarde, né? Mas o que eu digo para isso é que, nesse sentido, o Supremo ele faz parte de uma decisão política no sentido político mesmo, né? De não seguir critérios jurídicos e nem pretender utilizar critérios jurídicos. É de realmente usar critérios previstos no direito, mas que dizem respeito a outras coisas, dizem respeito à segurança energética, ordem pública, esse tipo de coisa. Então, acho que nesse sentido, que naquele momento a ordem jurídica ela é suspensa. É nesse sentido que eu tentei deixar isso um pouco mais, tentei defender isso um pouco melhor, né? E é nisso que Belo Monte eu reconheço como uma exceção no sentido mais aproximado do que o Schmitt fala, né? De que a exceção, enfim, que é o que comprova a regra, que quem tem atribuição para decidir a exceção decide tudo, né?
Então, acho que esse é o sentido que eu tentei trazer aqui da ideia de suspensão, que a ideia de suspensão traz, né? Suspensão liminar, na verdade, acabou sendo uma suspensão da ordem jurídica. Tudo foi discutido Eu abertamente. entendo. Deixa eu só ponderar um aspecto rapidinho, professor Geraldo. Entendo, mas é que eu não sei se isso se configura nesse caso, porque a suspensão dependeria de uma decisão política de subtrair uma decisão do âmbito do jurídico. Isso não aconteceu. Né? As instâncias do jurídico estão presentes em Dona. Eu acho que é esse que eu acho que é esse movimento que me afasta desse só para você entender. Mas Schmidt é um autor polifacetário, né? O Pablo Lucas Verdu dizia que ele era um culturalista. Quer dizer, nós entramos nele também de vários lugares e ele mesmo nunca é muito claro nos propósitos dele, né? Não é muito empírico nesse sentido. Mas só para te dizer que por que essa ideia digamos, me provocou um pouco, porque eu não vejo a subtenção do jurídico em todos os momentos nesse tema. Eu vejo o uso do jurídico. Então, eu vejo muito mais digamos, uma similaridade com os procedimentos da ditadura militar do que propriamente um elemento schmittiano. Só uma observação, só para deixar meu ponto mais claro. Entendi. Não, entendi, professor. É que eu acabei indo pelo lado de reconhecer que houve uma supressão do jurídico, não do jurídico como um todo, mas do jurídico naquele momento. Né? Quer dizer, no momento em que a obra ainda era uma disputa, o julgamento foi completamente político. Anos depois, o julgamento foi jurídico. Né? E ele acaba sendo, em algum sentido, talvez jurídico, por ser previsto dentro de um instrumento jurídico. Né? Mas os critérios são políticos, né? Porque em nenhum momento, há tempo, né, o Supremo não discutiu se a consulta prévia aconteceu, se as regras foram observadas. O argumento era sempre o mesmo: segurança energética prevalece, o Brasil não pode parar. Então, por isso que eu acabei defendendo um pouco essa questão de que havia esse conteúdo político prevalente sobre o jurídico. O jurídico nunca foi completamente descartado, mas quando chegou, a obra já está aí, né? Não tem muito o que fazer. E a minha tentativa também foi o que... primeiro, eu nunca quis falar do Schmitt para exaltá-lo, né? É um pouco diferente. Mas ele, em diversos Esse é o pontos... problema, claro. Você não transparece um schmittianismo disfarçado. Ficou bem claro. Ainda bem. E aí, realmente, ele é um autor que ele acaba, enfim, muitos dizem, né, que ele acaba, enfim, tentando legitimar teoricamente genocídio, etc. Eu acho que fazia sentido quando eu falei do Yanomami, enfim, eu acho que teria alguma coerência com relação a isso, que é tudo, na verdade, são capítulos de uma mesma história, uma história, né, de desrespeito ao outro, né, e de uma tentativa de aniquilar a diversidade, de aniquilar a diferença, né. Então, eu acho que isso faz dentro disso tudo, né, uma mesma história de geração de uma uniformidade de visão de mundo, né? Então, que tem a ver com colonialismo também, né? Então, foi por aí que eu acabei correndo, mesmo sabendo dos riscos, né? Eu tinha certeza que isso seria um ponto abordado, e aí eu tentei melhorar ele um pouquinho, assim, eu acho que algumas pontas podem ter ficado soltas, mas eu achei que era um ponto importante a trazer, inclusive porque eu acho que nesse diálogo acadêmico, enfim, a gente tem que se expor em algum sentido, né? Então, não só jogar no terreno confortável. Então, acho que isso aí foi realmente um pouco fora dessa zona de conforto, né? Mas eu entendi que era um ponto que fazia sentido ser debatido e está longe de ser, claro, uma resposta final, uma proposta de qualquer coisa, assim, mas só realmente para ter essa discussão. Independentemente dessa construção teórica, uma coisa é certa: Belo Monte, ele realmente foi um julgamento político do início ao fim, e ficou claro que o direito não deu conta e não dá conta de proteger os direitos socioambientais, né? E aí abre-se caminho para uma outra discussão, né? E Belo Monte 2, como que vai ser, né? Se chegar no Supremo agora, será que o Supremo... Enfim, tem muitas coisas que tem que ser revistas e compreendidas, o Supremo também, como um potencial fator de prática desconstituinte, né? Acho que isso que o senhor fala faz muito sentido, né? Quer dizer, um órgão que existe completamente para proteger a Constituição, atacando a Constituição.
Porque é muito fácil dizer que o IBAMA era contra o meio ambiente, que a FUNAI era contra os povos indígenas, né? Mais difícil é você dizer com todas as letras que o Supremo pode ser contra a Constituição, né? Então, eu acho que aí é um outro nível já de argumentação que tem que ser trazido, né? Eu até tentei mencionar no trabalho a questão da reforma trabalhista, enfim, foram práticas também que aconteceram. E, claro, não dá para dizer que exigir que um ator seja considerado um fator de prática desconstituinte, querer que em todas as decisões faça isso. Não vai acontecer, né? Então, o Supremo vai ter decisões que devem ser elogiadas, que protegem a Constituição e tal, mas em alguns capítulos da sua história tem pontos que devem ser realçados e articulados, né? Então, acho que isso eu tentei explorar, talvez até fosse um filão que merecesse um aprofundamento um pouco maior, né? Mas aí o prazo chegou, né? Mas acho que eu consegui concluir a tempo. Então, eu acho que das coisas seriam um pouco mais essas. Eu anotei todos os pontos que o senhor mencionou aqui, professor, para fazer as revisões formais e de citação. Também diversos pontos ali eu acabei, na pressa, meio que tratando como, como chama, os fatos notórios, né, que acabam não sendo, né, num trabalho acadêmico nada é notório, então tem que realmente referenciar, enfim, isso será feito, mas acho que está dentro do que eu tinha proposto, acho que são as minhas colocações, e agradeço por o senhor ter me dispensado de responder tudo também, que acho que facilita também bastante a minha vida. Mas, enfim, acho que das coisas mais importantes era o que eu teria a dizer. Se o senhor quiser algum complemento, também fico à disposição. Professor Cristiano? Totalmente satisfeito. Então, pelo adiantado da hora, eu não vou esticar, mas acho que essa discussão final, Matheus, sobretudo se você recupera a chave constituinte e desconstituinte, reconstituinte, que trabalha a partir do título, inclusive com a perspectiva que o próprio professor Cristiano trouxe. Eu acho que dá para você trazer essa questão do jurídico e do político e do Supremo como mediador para a conclusão incorpável que o professor Cristiano elaborou, né? No sentido de você responder esse aditamento de interpelação, né? Porque, no fundo, como você disse lá atrás, né? O enquadramento passa por é, mediações que, às vezes, insere no mesmo paradigma aqueles que, às vezes, por posição ideológica, deveriam estar em enquadramentos distintos. Por exemplo, a noção de desenvolvimento. É óbvio que a mediação de Estado, por isso que você disse, começou lá atrás e o Cristiano ainda remeteu a Juscelino. Quer dizer, o fato de que a esquerda ou a direita, mais liberalmente ou mais socializante, há uma noção de desenvolvimento, que é aquilo que levou nossa Roberta Manajás a colocar em relação a Belo Monte e também fazendo uma adesão ao horizonte cosmológico indígena, né? De questionar qual o desenvolvimento deles ou o nosso, não é isso? Porque no paradigma do desenvolvimento, capitalismo e socialismo querem explorar a natureza, os recursos naturais, transformar tudo em insumos do crescimento econômico, né? Querem criar uma rota da seda a oeste do Tratado de Tordesilhas, né? Então, eu acho que valeria você trazer, até para, neste caso, minimizar a entrada de Schmitt, porque, de fato, não é por causa da exceção, é porque o Supremo é um tribunal neoliberal, né? Por isso que ele até anda bem nas questões morais, mas ele não é que ele derrapa, ele é que intenciona. É por isso que ele está destruindo o mundo do trabalho, né? E é por isso que ele, vamos dizer assim, diz assim,
vamos fazer audiência pública, vamos fazer o que for necessário, mas não pare o progresso, né? Que, aliás, é a frase da Dilma, né? Não vou parar Belo Monte por conta de dois bagrinhos, né? Bem, é uma sugestão que você retome esse ponto para encorpar um pouco mais e, sem polemizar com o professor Cristiano, você avançar um pouquinho mais a sua própria posição nesse assunto, né? Para dizer que, neste caso, o Supremo pode voltar a falar em direito, né? Como o ministro Fachin fez no caso do marco temporal, né? E como você trabalhou 5 anos com o ministro Fachin, você pode trazer uma perspectiva, pelo menos, de uma das ilhas. Diga, Me Cristiano. permite uma observação, professor Geraldo. Nesses casos da reforma trabalhista, isso aqui ficava consistentemente vencido, porque ele É, percebeu esse movimento e ele exato. foi muito coerente nessa. Hoje ele é a única ilha, porque as outras duas ilhas que votavam, eles se aposentaram. Então ele é uma. É, é. Então, vamos dizer assim, que a partir que Cristiano Claro, congelou, né? Apesar do calor que ele está sentindo lá na Bahia, né? Onde é que você está, Cristiano? eu estou em Guarajuba, no litoral da Ah, Bahia. agora ajuda. Bem, como eu disse, né? Eu não quero ir mais além, mas acho que valeria a pena você fazer esse tipo de enquadramento, porque, na verdade, você fez uma opção pelo direito achado na rua, e aí você sabe de qual direito estamos falando, não é isso? Então, só que esse direito que nós estamos falando não é um direito formalizado nas categorias modernas do jurídico positivado no sentido nobre do termo, não é no sentido pobre do termo, né? Não é lá Peluso que diz que não quer argumento metajurídico e desenvolve uma metajurídica enorme, inserida de opinião de jornais e de notas da Veja e do Estadão, né? Mas então eu queria agora então propor que a gente, como tem audiência, Cristiano, você tem o telefone do Miguel e o meu, você podia fazer uma chamada de WhatsApp para a gente não desmobilizar a chave, Nossa, né? uma boa solução. Eu ligo aqui, a gente fecha nossa câmera, fecha nosso microfone e a Isso gente. delibera Ótima pelo ideia. WhatsApp se você fizer a chamada, porque você tem nossos dois números. Então eu ligo para vocês. Pode Tá bom. deixar. Faço aqui agora. Oi, amigo. Oi, Luiz, tudo bem? Estamos no YouTube, hein? Ah, que ótimo! Aquele bom aviso providencial. Então, né? Boa sorte, né? Nossa, Obrigado. beleza. Vou fazer com uma banca, vou te mandar mensagens no WhatsApp. É legal demais, amigo. Parabéns. Obrigado. Vou ficar de
foi difícil, Matheus. É, pronto, estamos de volta, né? E a deliberação até foi rápida, Matheus, porque havia uma disposição de acolhimento do seu trabalho e o debate foi para prestigiar aquilo que a banca reconheceu no seu cabedal, não é isso? Não há nem exigência de que todas essas observações que foram feitas, inclusive essa de encorpar a conclusão, possa eventualmente ser tema da mudança do seu trabalho, é para a sua agenda de futuro. Nós todos temos muita expectativa, tanto teórica quanto funcionalmente, né, que você prossiga o seu trabalho de agente público mediador da construção do direito, da cidadania, né, no Ministério Público, função estratégica que você realiza, quanto academicamente. Nós esperamos que em algum momento você também tenha dois pés na academia, né? E o doutorado é essa passagem, né? Então, é um trabalho para o doutorado, né? Por isso, a banca, por unanimidade, o presidente não vota, né? O professor Miguel, o professor Cristiano deliberaram pela aprovação tucu, quer dizer, sem ressalvas, de maneira que você tenha a dissertação aprovada, né? Agora, você até isso não é algo que tenha incidência, né? Mas a gente espera que esse trabalho seja publicado até para Eliana Brum poder utilizá-lo nas crônicas dela, tá certo? Mande para ela, tá certo? Para dizer que a banca pediu que ela transformasse os seus enunciados teóricos em formulações literárias, tá certo? Ou pelo menos crônicas. Seria uma honra. Pronto. É isso. Então, para efeito da sessão, declaro que a dissertação foi aprovada, cumprimentos ao mestre, né? Ainda é declaratório, você tem que proceder os elementos para ser constitutivo, né? E se você quiser usar a palavra para alguma manifestação final, você tem o microfone à sua disposição. Professor, só agradecer. Realmente foi. O meu trabalho é muito testemunha de que pesquisa é um ato coletivo, né? O senhor esteve presente já na minha banca de ingresso, o professor Cristiano também, e esses direcionamentos foram acontecendo desde sempre. O professor Miguel sempre também me inspirou em muitos sentidos, e a banca de qualificação acho que foi um divisor de águas. Acho que é fundamental realmente essa fase. E eu já tinha muita coisa feita, muita coisa escrita, mas acho que foi realmente um direcionamento muito importante ali, que realmente cumpriu a sua função, que o próprio nome já diz, né, que é de realmente qualificar o trabalho. Eu acho que ele melhorou muito, assim, é uma coisinha ou outra, mas que faz muita diferença, e eu acho que no meu trabalho isso ficou muito evidente. Então, eu queria agradecer a banca, não só como essa função de examinadora, formal, assim, mas como parte construtora do trabalho também. Queria compartilhar, então, e agradecer a todos. Obrigado. Muito bem. Eu quero dizer que eu encaminhei o texto para o Eloy e também para o Krenak, né? Espero que eles, em algum momento, olhem o trabalho e se manifestem, né? Então, diante disso, agradecendo aos professores, né, que se dispuseram a ler e com muita atenção ao seu trabalho, o Diego, que garantiu a transmissão, ela vai integrar assim o acervo do Direito Achado na Rua, né, na linha de pesquisa, né, e também a todos que nos acompanharam aí, seus colegas, amigos, né, e pense depois numa devolutiva lá, né, para o ambiente político, né, dos povos lá na, na APIX, tá bem? Então, eu dou por encerrado o trabalho, a sessão, né? E depois tomamos as providências para as certificações e os registros devidos. Muito obrigado a todos e parabéns ao Matheus. Até mais, professor Cristiano, professor José Geraldo, parabéns, Matheus, parabéns. Parabéns ao mestre aí, muito bem.
Parabéns, Matheus. um abraço. Essa é a voz da Daniela. Estou reconhecendo. A Daniela faz a qualificação dela. É amanhã, Daniela? Não. Na quarta, Na professor. quarta, na Quarta-feira. quarta. Boa sorte, né? Boa sorte. Vai ser um Obrigada, sucesso, gente. tenho Um Obrigada. certeza. abraço. Tchau, tchau. Tchau.